Olá, eu sou a professora Micheline Cabral e hoje nós estamos aqui, eu estou aqui, né? Porque a aula não é ao vivo, que triste, mas eu vou apresentar para vocês uma canção do Inário das Crianças da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Espero que vocês gostem, vocês que eu me refiro àqueles que não conhecem a música ainda. Então, se você já é meu aluno, você conhece a estratégia da aula. Eu apresento o vídeo, vocês conhecem, relembram, né? Ou conhecem, se é a primeira vez, a melodia, vê a legenda, a letra. Depois nós estudamos o passo a passo e no final a gente junta tudo e eu apresento as escolhas interpretativas. É uma canção bem linda, curta, de apenas 2 estrofes, então hoje a aula vai ser um pouquinho mais rápida. Vocês que já são acostumados a assistir minha aula sabem que nós não sinalizamos o português da forma como nós ouvimos, né? Na mesma estrutura da língua portuguesa, porque Libras ela tem uma gramática própria, a gente precisa fazer algumas modificações e em especial tem uma parte nessa música que a gente faz assim uma adaptação bem mais séria e quando chega lá eu vou dizer o porquê, tá bom? Lembrando que para quem a gente sinaliza essa música? Para o surdo. Então, toda essa adaptação é para que ele possa ter as experiências boas que nós ouvintes temos quando nós ouvimos essa música. Por isso que a gente precisa fazer essa adaptação. Vamos ver o vídeo com o áudio e a legenda desse hino. Ouvindo cantar de um passarinho, olhando este céu azul, sentindo no rosto a chuva cair e o vento soprando ao sul, tocando uma flor, sentindo o perfume das rosas de um jardim. Eu me sinto feliz por viver neste mundo que o bom Deus fez criar para mim. Ouvidos me deu para que eu possa ouvir os sons cheios de harmonia. Meus olhos criou para que eu possa ver a beleza de um novo dia. A vida me deu em um coração que bate com gratidão pelas coisas tão belas que Ele criou. Se mostrou que me tem afeição. Linda, linda, linda. Então, como vocês puderam ver, a música ela só tem 2 estrofes, ela é pequena e ela tem um ritmo gostoso, né? Então, a sinalização, ela tem uma introdução, ela demora um pouquinho, né, para começar a letra. Então, o que que nós fazemos nesse tempo? Nesse tempo a gente vai mexendo o ombro, né? Mexendo um pouquinho o corpo. Você não precisa fazer movimentos muito bruscos, porque a letra, a melodia não exige esse tipo de movimento. Então, você pode fazer esse movimento assim, suave, ou assim, ó, trazendo um ombro para frente, outro para trás. Eu gosto muito desse. Se vocês observarem, na maioria dos vídeos de ritmo tranquilo, eu sempre estou fazendo assim,
jogando mais um ombro para frente, um ombro para trás. Mas se quiserem fazer assim um corpinho de lado, também tudo bem, tá? E ela começa com esse verso: ouvindo cantar de um passarinho. Então, eu pensei, né? A gente sabe que cada intérprete tem suas escolhas. Eu venho sempre falando nisso em todas as aulas. Então, tudo aqui são escolhas minhas. Não tem árvore aí, né? Não tem. Mas é assim que nós vamos começar. Nós vamos começar com uma árvore. Por que eu decidi a árvore? Porque o pássaro, ouvindo o cantar de um passarinho. Eu fiquei imaginando um passarinho numa árvore, né? O fato de ter uma árvore nessa cena não muda em nada no contexto. Então, eu fico imaginando o passarinho no galho de uma árvore cantando, né? Geralmente é assim, o passarinho ele está em algum lugar, fixo em algum lugar, e ele está cantando. Michelina, ele pode estar cantando, voando? Pode, mas seria mais difícil fazer o passarinho voando e cantando ao mesmo tempo, né? Então, como acrescentar, colocar a palavra árvore, não vai mudar o contexto do hino, então é assim que nós vamos começar. Então, eu vou fazer uma árvore, mas eu não preciso ficar balançando a mão, né? Eu faço só assim a primeira vez para entender que isso aqui é o sinal de árvore e faço o sinal de pássaro, que é esse aqui, né? É a configuração abrindo e fechando aqui na frente da boca. Então, árvore e pássaro. E veja, porque você sabe que a glosa é essa parte em azul. Glosa é a escrita na ordem da língua de sinais. E eu sempre coloco aqui em vermelho o movimento ou a expressão especial que a gente precisa fazer. Se eu ver que é necessário, né? Deixa eu afastar um pouquinho a minha cadeira aqui pro lado, para vocês verem melhor. Então, a gente vai fazer árvore, pássaro, e esse pássaro, ele vai voar até a árvore, ok? Então, tá aqui o pássaro, e aí ele vai voar. A gente sabe que é assim, né, ó, que um pássaro voa. Só que eu tô com minha mão aqui. Não dá para eu fazer isso. Então, o passarinho ele vai voar e ele vai pousar. Veja que eu pousei com 3 dedos, porque o pássaro, a pata dele é com 3 dedos. Né? E são detalhes importantes, porque torna a cena ela mais real, ok? Então, árvore, pássaro, e aí o pássaro voa. Esse movimento da mão é bem importante, tá? Porque aqui é o bater das asas. E aí você pode estar pensando, professora, mas eu posso tirar a mão da árvore e sair voando? É uma escolha interessante, você pode fazer. Só que, como eu disse, nas minhas escolhas, eu preferi deixar a árvore, o pássaro, e aí ele vai voando, voando, voando e pousou. Quando ele pousa, aí eu tiro a árvore, né? Eu tiro a árvore e ele vai cantar. Então, toda essa estrutura é para o surdo visualizar que tem um passarinho, que ele voa até o galho de uma árvore e que agora ele está cantando, ok? Olhando este céu azul, olhando ali para cima, não estou olhando aqui para frente, eu estou olhando para cima. Por quê? Porque o céu, como ele é localizado na parte superior, toda vez que a gente sinaliza céu, lua, sol, estrelas, ele é sempre sinalizado aqui nessa parte superior, né? Se fosse um sol, era aqui. Se fosse uma lua, se fosse estrela. Então, não é aqui estrelas, é lua, sol, não. São sinalizações feitas aqui nessa parte superior. Se eu pudesse erguer mais um pouquinho aqui, ó, afastei para trás, para vocês verem, né? Mas como eu tô aqui muito próximo,
eu vou fazer aqui. Mas aí, quando você for fazer na sua casa, no treino, você vai fazer aqui, bem em cima da cabeça, tá bom? Então, como fica a glosa desse verso? Ver céu azul. Então, lembra que o passarinho tá aqui, ó? Ele tá olhando ali para cima e a gente sabe que esse aqui é o céu. E nós sabemos que azul, eu conheço duas variações: azul, azul e azul. Nesta semana no grupo, eu inclusive coloquei esse sinal para você estudar, não foi isso? Então, azul você pode fazer azul. Eu escolhi este. Este aqui é o que eu geralmente uso, já sou acostumada. Só que fica muito sem graça, de vocês concordarem comigo, que fazer ver céu azul ou azul, olha como ela fica mais poética quando eu faço. Viu o que eu fiz? Eu vejo, então eu tenho que olhar em direção para o céu. Eu não fiz o céu reto, eu fiz um céu assim, porque eu estou fazendo um movimento poético, ok? E eu faço, em vez de fazer o azul dessa forma, eu estou pintando o céu de azul. Então, é um detalhe interessante, importante, quando sinalizado, ok? Olha a diferença. E essa segunda sinalização. Ok? Então, optem pela segunda, tá? Fazendo o céu, fazendo um movimento aqui e colocando um azul, pintando assim o céu para ficar ali no ritmo musical e no sentido poético, ok? Sentindo no rosto a chuva cair. Nós sabemos que isso aqui é chuva, né? Chuva. E eu optei pelo movimento alternado. Aqui, ó. E o rosto, sentido no rosto a chuva cair. Então, nós precisamos fazer essa chuva cair e ela tem que cair aonde? No meu rosto, ok? Eu não preciso fazer chuva caindo, não é dessa forma, tá? E eu coloquei um detalhe, nós vamos tremer nos ombros. Sabe quando você tá andando na chuva e dá aquele ventinho frio, né? E quando é frio a gente faz assim? Então, eu escolhi esse tremer nos ombros, tá? Quando a chuva ela molha meu corpo, eu sinto frio. Então, eu dou uma tremidinha nos ombros. Seria muito bom que se essa aula fosse ao vivo. Eu queria saber o que vocês acham dessas escolhas. Mas, por favor, você que está assistindo a aula, pode deixar o seu comentário e com certeza eu vou ler todos eles, ok? Coloca aí no comentário da aula, nesse momento, o que você acha dessa sinalização. Então, chuva, movimento alternado, né? E aí a chuva vai cair, ó, a mão ela ficou assim, ela não vai descer aqui. Ela vai descer dessa forma, molhando o rosto, tá? Então a minha sinalização ela vai parar aqui. Eu não preciso sair descendo pelo corpo. Eu vou parar aqui no rosto. Então a chuva vem, 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 vem e viu? Que eu fiz assim, ó. Então a chuva sentindo no rosto a chuva cair. E eu faço uma coisinha gostosa, uma carinha assim, de que eu tô gostando da chuva e eu tô sentindo um pouquinho de frio. Não influencia no resultado, ok? Não, deixa eu refazer. Ela influencia de forma positiva. O fato de fazer
a sinalização caindo no rosto. E essa parte aqui não muda o contexto, é isso que eu quero dizer. Mas ela transmite uma experiência boa para quem está sentindo a chuva cair no rosto, ok? Então, repetindo. Pronto, é basicamente isso. E o vento soprando ao sul. Se fôssemos fazer na estrutura da língua portuguesa, seria vento, porque isso aqui é o sinal de vento, tá? Você vai fazer o V, movimento circular, ia fazer soprando, sul. E agora eu reafirmo que não dá para fazer a estrutura do português, gente. Não dá. Não dá para fazer vento, sul. Não dá. Foge, assim. Você tira a emoção. Já começa assim. Você tirou a emoção e ainda deixou uma sinalização confusa de ser entendida. Então, quais foram as minhas escolhas para deixar esse verso bem poético? Nós vamos fazer vento, sim, mas nós não vamos fazer o vento aqui na frente. Nós vamos fazer o vento aqui, certo? E esse vento vai passar, ó, passar o vento em frente ao corpo, ou na frente do meu corpo. Não sei se a escrita ficou errada. Em frente, na frente. Mas, para dar aquele aspecto do vento em movimento. Porque para mim tanto faz norte, sul, leste, oeste. Eu quero um vento em movimento. Então, eu vou fazer vento. E aí eu mudo a configuração da mão para esta. Pode ser assim, pode ser a mão espalmada assim. Mas eu acho que no vídeo eu sinalizo assim, com essa configuração. E aí eu fiz o vento, né, ó. E o vento vai passando. E você vai fazendo esse movimento aqui, ok? O movimento, assim, ó. E tem algo muito interessante na gramática, que é o marcador do olhar. Quem estuda comigo nos cursos de interpretação sabe que quando eu me dirijo a um objeto ou a uma coisa, e a coisa aqui é o vento, eu preciso olhar para o vento. E se esse vento está em movimento, os meus olhos, eles acompanham o vento. Por quê? Porque o surdo, ele precisa visualizar a cena. Então, se o vento está em movimento, quando eu acompanho com os meus olhos, eu deixo a cena ela mais visual e ela chama mais a atenção do surdo, ok? Então, e o vento soprando ao sul. E eu vou olhando e eu eu não preciso ficar o tempo todo. Eu já fiz aqui em vento. E aí eu vou fazendo uma expressão de que o hino é gostoso de ouvir, porque de fato ele é. E aí o meu olhar, ele vai acompanhando o vento. Tocando uma flor, sentindo o perfume das rosas de um jardim. Tocando uma flor, sentindo o perfume das rosas de um jardim. Então, como que eu faço essa parte? O vento foi, né? Aí eu venho e faço como se fosse um vaso. Aqui não tá falando vaso, mas eu vou fazer um vaso, porque a flor, ela não aparece do nada, né? Assim como o pássaro não apareceu do nada e ficou no ar,
ele apareceu e ele voou até uma árvore. Aqui eu tenho um vaso, tiro essa minha mão, porque eu já sinalizei algo redondinho, né? Fecho aqui e venho aqui, ó, e a flor, ela aparece. Olha que diferença se eu fosse fazer assim, ó, aqui, e se eu faço essa flor. Viu? Pelo menos para mim, visualmente, ela fica bem melhor. Queridos, saibam que cada escolha dessa leva um tempo para eu pensar como ficaria de forma visual, poética e transmitindo para o surdo um sentimento gostoso, assim como a gente tem quando escuta a música. Então, esses detalhes da árvore, do pássaro voando, do movimento do vento, do vaso e a flor surgindo e eu cheirando, cada escolha dessa é uma escolha, para mim, essencial e importante. Por isso que não dá para você simplesmente só pegar o resultado final e fazer a cópia do vídeo. Ah, tá aqui a, a música e agora eu vou só repetir, fazer a cópia do sinal. É importante você que está assistindo agora entender o porquê dessas escolhas, ok? Como que surgiu essa ideia? Por que, que ela foi feita dessa forma? Por que, que eu não faço só flor? Por que, que eu tenho que fazer o jarro? Por que, que eu faço essa escolha aqui? O que, que ela pode estar transmitindo para o surdo? E eu estou aqui a todo momento falando dessa importância da gente transmitir a melodia com carinho, dando a oportunidade dele sentir a emoção, assim como nós ouvintes sentimos quando nós ouvimos a música. Porque a gente sente a emoção de uma música pela melodia e pela letra que a gente escuta, mas o surdo não está ouvindo melodia. Então, ele vai ver a melodia e vai sentir a melodia, né? Não ver. Ele vai sentir a melodia e imaginar ela de forma visual, que lhe transmite emoção, através desses detalhes. Então, faça o vaso. A flor pode surgir assim, ok? Mão de concha. Então, a flor vem. E aí, eu faço o sinal F, que é o sinal de flor. E depois, essa flor, ela se abre e eu tô cheirando. Eu não preciso ficar fazendo o sinal, o F, né? Que é isso aqui, o sinal de flor. O surdo já entendeu o que é uma flor. Aí eu abri e eu fico sentindo o cheiro da flor e fazendo uma expressão de que eu estou sentindo um perfume gostoso de flor, ok? Essa parte, ela demora um pouquinho, né? Para ser finalizada o canto. Então, você pode ficar nesse movimento de cheirando a flor, certo? E aqui tá a glosa que eu tinha esquecido de, mostrar para vocês. Então, grupo é isso daqui, né? Isso aqui é um grupo. Mas, na verdade, a ideia é construir um vaso aqui. Então, veja que aqui tem um vaso, que seria o sinal de grupo, né? A flor e você vai repetir algumas vezes, porque ela demora, e a gente vai bater no coração assim e fazendo o ritmo da música. O que significa para você esse bater no peito? Escreve aí, faz um comentário agora na aula para eu saber o que você imagina quando eu faço isso daqui. Esse bater devagar na melodia, depois de ter cheirado a flor. O que você sente? Eu não vou dizer. Eu quero que você me diga o que você sente.
Será que eu tô transmitindo uma agressão a mim mesma? Ok? Eu me sinto feliz por viver neste mundo que o bom Deus fez criar para mim. Eu coloquei esses 2 versos já juntos porque eu consigo agora, de uma só vez, mostrar todas as escolhas interpretativas dela. É isso aí. Tá certo. Pensei que eu tinha errado. Então, lembra que eu terminei assim, ó? E aí eu venho com sinal. Qual é o primeiro sinal que eu vou fazer? Olhando para a glosa. Não para a letra em português, mas para a glosa. Eu vou fazer o sinal de felicidade. E o felicidade é um F numa mão e na outra. E eu faço esse movimento aqui, ó. Ele é um movimento assim, né? Felicidade é assim, de zigue-zague, ó. Zigue-zague. Mas eu não preciso fazer assim, é muito brusco. Porque eu tô fazendo aqui o ritmo de uma melodia bem gostosa. Então o ritmo dela vai assim, ó. Devagar, né? Ó, vai devagar. Eu não preciso fazer movimento brusco e sentir. Então, ó, batendo aqui, né? Que eu terminei aquele outro verso dessa forma. Eu me sinto feliz por viver neste mundo, ó. Feliz, sentir. Porque Deus, mundo criar, eu agradecer. Tudo isso para dizer, por viver neste mundo que o bom Deus fez criar para mim. Então, porque Deus, lembra que eu preciso colocar Deus aqui em cima, né? Não é aqui. Você pode fazer aqui em cima? Pode. Posso fazer desse lado também? Pode. Eu faço aqui porque é aqui que eu sempre faço. É o meu hábito, é o meu costume. Então, Deus, mundo. Isso aqui é uma sinalização que você já conhece de hinos anteriores, né? O mesmo movimento que eu faço com a mão de cima, eu faço com a mão de baixo. Então, mundo, criar. Mundo, criar. Eu agradecer. Bem, uma vez que eu marquei Deus aqui, então toda essa sinalização ela vai ser voltada para Deus. Então, não faço Deus, mundo, criar, eu agradecer. Não, eu estou grata a Deus. Então, nessa parte aqui, vou afastar aqui um pouquinho a minha cadeira. Então, eu vou fazer Deus, né? Então, ó, Deus. Ok? Então, não dá para eu fazer Deus aqui e eu agradecer aqui para você na minha frente. Se eu fiz Deus aqui, eu vou agradecer desse lado. Se eu fiz Deus aqui no centro, eu vou agradecer olhando aqui para cima, né? Para onde eu posicionei Deus. E se eu faço Deus aqui, eu faço aqui a minha sinalização, tá bom? Então, eu até posso fazer o eu olhando para você, mas quando eu vou agradecer, ele é um verbo direcional. Então, eu vou direcionar para Deus. Ouvidos me deu para que eu possa ouvir os sons cheios de harmonia. E agora a gente chegou naquela parte da aula que a gente precisa ter muita atenção. Eu já vi muito intérprete na hora do discurso, na hora de uma música, quando escuta a palavra ouvir, faz assim, ouvir, sabe? Não, não me entendam mal, eu não tô aqui querendo julgar o intérprete em si, porque eu também já fiz isso, tá? A minha intenção aqui se você é intérprete e está assistindo essa aula, que você quer melhorar um pouquinho, né, nas escolhas interpretativas dessa música, ou se você está aprendendo Libras agora, a gente precisa compreender uma coisa que eu demorei também para entender, mas hoje eu já busco
não cometer mais tanto esse erro, né? Pode acontecer de escapar assim na hora de uma interpretação rápida e eu não me lembrar disso que eu vou falar agora. Mas a gente precisa substituir o ouvir por ver, por perceber. Porque, poxa, olha só a letra. A letra diz: ouvidos me deu para que eu possa ouvir. E é muito triste se nessa hora você dizer que Deus deu o ouvido para você ouvir e que isso é bom e que, sabe? Mas o surdo não escuta. Então, como que você vai sinalizar isso para o surdo? Isso perde o sentido para ele. Então, a letra tá aí, né? Ouvidos me deu para que eu possa ouvir. Então, aqui eu vou fazer uma adaptação séria. Lembra que eu falei no começo da aula que ia chegar uma parte da aula que eu ia fazer uma adaptação séria? Pronto. Por que é uma adaptação séria? Porque eu não estou só mudando a ordem das palavras, fazendo uma adaptação para Libras, mexendo na ordem das palavras, do sujeito, do objeto, do verbo, botando o verbo no final, o sujeito na frente, o objeto na frente, que é assim a glosa, né? Quem assistiu a primeira, segunda aula, eu falei muito sobre isso. Mas eu faço uma adaptação mesmo de significado, porque o surdo não escuta, então eu não vou fazer isso. Eu mudo completamente, tá? Então vai ficar como a minha glosa? Vai ficar assim, ó. Eu vou circular a minha cabeça, tá? Vou fazer isso daqui, porque isso daqui, ó, Deus deu o ouvido, né? Deu o ouvido, o ouvinte escuta, beleza. E pro surdo, o que é importante? É isso daqui, ó. Porque ele escuta através de quê? Ele escuta através dos olhos. Então, se a música ela enfatiza o ouvido, o ouvir, eu vou enfatizar o quê? Os meus olhos. Então, o surdo, ele assim, ó, nós ouvintes precisamos ser muito gratos porque nós vemos, porque nós ouvimos, né? É muito bom, é muito gostoso ouvir os sons. E o surdo não tem essa audição. Alguns é surdo profundo, não escuta nada, outros é baixa surdez, enfim. Vamos considerar surdo que não escuta nada, certo? Ainda assim, ele escuta com os olhos, né? Você já deve ter ouvido falar essa frase, que o surdo, ele fala com as mãos e escuta com os olhos. Então, nessa parte do hino, eu vou enfatizar o meu rosto. Então, eu faço aqui, ó, eu posso até botar o meu corpo, uma expressão para frente, eu faço assim, ó. Ok? Então, quando eu faço isso, é isso que eu quero dizer para o surdo. Ouvidos me deu para que eu possa ouvir. Olhos me deu para que eu possa ouvir. Olhos me deu para que eu possa ouvir. Tá bom? Então, ó. E ó, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo porque eu tô captando, eu tô percebendo as coisas. Ok? Então, essa parte da música, gente, ela é muito especial. Por favor, olha, você pode não concordar com nada das minhas escolhas interpretativas. Você pode criar uma outra glosa, você pode sinalizar de uma outra forma. Ah, não gostei dessas escolhas aí que a Micheline mostrou. Tudo bem, são suas escolhas. Mas eu peço, por favor, nessa parte da música, não escolha sinalizar aqui. Não faça isso. Para mim, você está assassinando a música. Você está assassinando. A gente precisa valorizar o que o surdo vai ter de melhor nessa parte da música, que são os seus olhos. Tá bom? Então, vamos lá. Rosto. E ele tá vendo o quê, ó? O ambiente. Você pode fazer com as duas mãos assim, ó. Tudo, né? Deixa eu passar aqui para trás para vocês verem mais, ó. Ok? E aí,
pra gente deixar ali com um tom musical, aquele tom poético, né? Que eu sempre tô falando, tom poético. Então, ele vai fazer isso, ó. E aí eu trago pra mim, ó. Por que que eu tô tremulando? Eu só tô deixando a coisa com cara de música, ok? Então, você pode não fazer isso, mas eu escolhi fazer no vídeo que eu gravei, ok? Então, combinar. Perfeito. Por quê? Porque aqui na letra diz que o que a pessoa está ouvindo os sons cheios de harmonia. Então, como que eu estou percebendo o som? Através do ambiente, ó. Isso aqui é o som que eu estou percebendo, né? E aí eu concordo. Essa harmonia, tudo que eu tô vendo, eu concordo e é perfeito. É perfeito. Ok? Então, mais uma vez. E não esqueça de fazer a concordância. Isso aqui é gramática, tá? Não é só um rostinho sorrindo com simpatia. Eu preciso de gramática e a minha expressão, ela precisa combinar com aquilo que eu tô vendo. Então, eu concordo. Ó, eu concordo, é perfeito, combina mesmo. Tudo que Deus criou tá certo. É perfeito, é perfeito. E aí eu vou concordando com o rosto, vou sorrindo, ok? Meus olhos criou para que eu possa ver a beleza de um novo dia. E aí eu já fiz isso antes, eu já mostrei os olhos, eu já percebi. Então não preciso repetir isso novamente. Eu vou apenas dizer que Deus me deu essa capacidade de sentir, de olhar. Porque aqui, ó, meus olhos criou para que eu possa ver a beleza de um novo dia. Então, é a capacidade de sentir, de olhar. Então, Deus, capacidade. Ó, você vai fazer essa configuração aqui e você vai, ó, ok? Então, Deus dá. Ele me deu. Então, Micheline, eu posso colocar dar primeiro e depois capacidade? Pode, não muda o sentido, tá bom? Você pode fazer. Pode, ou, ó, do que eu fiz o capaz, eu venho aqui e me deu, né? Sentir, olhar, e aí eu faço esse movimento aqui. Eu posso fazer sentir, ver, posso, mas quando eu faço esse movimento aqui é diferente do que só fazer isso. Ó, aquele sentido poético, melodia. Cada movimento, ela tem uma intenção, e a minha intenção é essa. Sentir, olhar. OK? Estamos já quase chegando no final. A vida me deu e um coração que bate com gratidão. E aí, gente, essa parte é especial. Imagens, sol, nascer, ver, sentir. Veja bem, nessa frase aqui, fala a beleza de um novo dia. Então, é nessa hora aqui que eu vou fazer sol nascer, tá? Por quê? Porque antes já foi falado sobre o novo dia e agora eu vou
pegar esta informação e jogar aqui, tá? Eu não vou dizer que vida me deu, não. Eu vou transmitir a vida me deu, reforçando aquela informação anterior, que é a beleza de um novo dia. Sabe quando você acorda e você está muito grata por você ter acordado, e você quer agradecer a Deus por você estar viva. É mais um dia de vida. Obrigada, Senhor. Eu faço muito isso, de agradecer a Deus, Senhor. Obrigada pelo dia que está amanhecendo, por eu estar viva e por eu ter a oportunidade de viver esse dia. Então, é isso, é essa decisão interpretativa que eu tive, ok? Então, imagens. Como é que eu sinalizo imagem? Eu faço assim, ó. Eu faço um movimento circular assim com a mão, ó. E aí, aqui eu vou fazer o sol nascendo. Então, ó, eu vou subir aqui. Deixa eu afastar aqui um pouquinho para trás. Então, ó. E aí, o sol tá nascendo, ok? O sol tá nascendo, ó. Esse aqui é o sol nascendo. Então, imagem. E aqui eu já subo, tá? Nessa parte, a música é um pouquinho mais rápida. Então, muito cuidado com esse movimento para poder dar tempo, tá? Então, eu não preciso ir até a noite, né? Ele não precisa se pôr, que aqui é o sol nascendo, né? E aqui ele se põe. Não, eu vou fazer imagem, sol, ele nasceu e a minha mão já faz, ó, o ver de novo. O ver, o olhar e sentir. Então, de novo. E aí eu faço isso aqui, ó. Porque qual é o sentimento que você tem quando você faz isso daqui? Parece uma coisa gostosa, parece que você pegou uma coisa assim, você abraçou, né? Você abraça assim, então o seu ombro sobe. Então é tão gostoso tudo isso que eu estou cantando, tudo isso que eu estou sentindo, que eu não posso fazer só. Eu faço, né? A minha expressão corporal, ela confirma o quão bom é sentir tudo isso. E nós chegamos agora nos 2 últimos versos da canção e já estamos com 42 minutos de aula. Pelas coisas tão belas que ele criou, sim, mostrou que me tem afeição. E aí eu volto aquela sinalização que eu perguntei para vocês, o que será que isso daqui transmite para você? Não vou dizer, gente. Vocês vão ter que escrever aí no comentário na aula, por favor. Então, ó, você vai bater o coração aqui e vai colocar Deus, tudo. Isso aqui é tudo, ó. Tudo. Aqui, ó. Tudo. Criar. Então, Deus, tudo, criar. Ele me amar. Eu posso fazer ele amor, esse aqui é o sinal de amor, mas eu vou fazer esse daqui, que é o I love you, né, em ASL. Ó. Eu gosto desse porque, assim, quando fala que Deus me ama, não é errado fazer isso aqui, de forma alguma, tá? Você pode escolher fazer isso daqui. Mas quando eu faço assim, Deus e... Parece, sabe, que o amor dele vai entrar em mim. É essa sensação que me dá quando eu vejo essa sinalização. Então... E aí, ó, afeição. Pode ser aqui? Pode. Mas aqui, quando eu estava decidindo essa escolha, aqui é carinho, né? Carinho, afeição.
Quando eu faço aqui, é uma coisa muito boa e é certo também se você optar por aqui. Mas quando eu faço aqui, parece uma coisa mais íntima, mais próxima, mais carinhosa. Então, fazer aqui parece assim muito pertinho, sabe? Muito pertinho. Então, é importante para mim fazer essa sinalização aqui. Se você quiser fazer aqui, tudo bem, tudo bem. Mas aqui para mim é diferente. E eu faço aqui, faço expressão corporal aqui, ó. E faço ainda, ó, um movimentinho no corpo, sabe? Uma coisa gostosa pegando aqui no rosto. E aí eu só termino a música no balançar, ok? Nossa, 2 estrofes e eu achei que eu ia conseguir explicar tudo isso em 20 minutos. E nós já estamos com 46 minutos. Mas reforço mais uma vez, é muito importante assistir a aula, porque você tem uma visão melhor das escolhas. No dia que você se vê diante de uma letra, de uma música, e você tiver que construir a sua glosa, você já ouviu tantas dicas nessas aulas e o porquê que foi tomada tal decisão, que isso pode te ajudar a pensar nas tuas escolhas interpretativas. Mas vamos deixar de blá, blá, blá e ver o resultado dessa música? Vamos assistir o vídeo? Espero que gostem. Ouvindo cantar de um passarinho, olhando este céu azul, sentindo no rosto a chuva cair e o vento soprando ao sul, tocando uma flor, sentindo o perfume das rosas de um jardim. Eu me sinto feliz por viver neste mundo que o bom Deus fez criar para mim. Ouvidos me deu para que eu possa ouvir os sons cheios de harmonia. Meus olhos criou para que eu possa ver a beleza de um novo dia. A vida me deu em um coração que bate com gratidão pelas coisas tão belas que Ele criou. Se mostrou que me tem afeição. Depois de todas essas explicações, você acaba de ver o resultado da aula, né? De todas as explicações, das escolhas. Espero que vocês tenham gostado. Quero pedir quero pedir desculpa, porque nessa apresentação, nesse vídeo, tem falhas, né, na mão. Eu acredito que não tinha iluminação suficiente, por isso esse vídeo ele vai ser refeito para depois ser colocado lá no meu Instagram, né? Ele vai ser, a sinalização será essa, mas não com esse fundo amarelo, não com essa falha na mão, no braço, mas eu deixei aqui na aula para que a gente pudesse ter uma noção, não uma noção, né? Dá para você ver bem direitinho o conjunto de todas as escolhas. E é isso. Obrigada por vocês terem assistido. Deixa teu like aqui na aula, é importante para mim, para o crescimento do canal. Compartilha
com teus amigos, compartilha com os membros da igreja, compartilha com os surdos. Não com os surdos agora, né? Porque aqui é uma aula falada. Mas quando eu postar o hino sinalizado, aí você compartilha com os surdos, mas compartilha com seus amigos, treina bastante e quem sabe você não faz uma apresentação da primária com toda essa sinalização. Beijo. Tchau, tchau.